Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos nessa manhã. E eu gostaria de convidar os irmãos para imaginarem um cenário aqui nessa manhã. Gostaria de convidar os irmãos a imaginarem uma pessoa que acabou de ter os olhos abertos para uma nova realidade, onde a partir desse momento essa pessoa ela pode parar de fazer o mal. ela pode ela pode passar a fazer algo que é bom, que é louvável, que é servir ao nosso Senhor e glorificar o nome desse Deus supremo que rege o universo e que coordena todas as coisas para o seu agrado. E essa pessoa, ela, a partir desse momento que ela tem os seus olhos abertos para a obra de Cristo e para a realidade, a profundidade dessa salvação que nós resolvemos, que nós recebemos do nosso Senhor. Essa pessoa, ela pode viver em novidade de vida, coisa linda, coisa maravilhosa. E aí, no dia seguinte, essa pessoa, ela se encontra com um, um perseguidor dos cristãos. Essa pessoa se encontra com um grupo que declaradamente odeia ao nosso Senhor Jesus, odeia aos seus seguidores e corta a cabeça dessa pessoa. A história que era bonita aos nossos olhos, para alguns pode ter se tornado trágica. Ou vamos para um exemplo que nós temos na Bíblia, o apóstolo Paulo. Ele começou a sua vida muito. Ele começou a sua jornada no judaísmo extremamente fervoroso e dedicado e extremamente coerente naquilo que ele cria. E ele era extremamente criterioso com aquilo, criterioso e submisso àquilo que ele entendia da lei do nosso Senhor. E um dia ele se depara com uma luz no meio do seu caminho. E dessa luz ele ouve uma voz que dizia: Paulo, por que me persegues? E a partir daí, a vida dele nunca mais foi a mesma. A partir daí, ele mudou tudo aquilo que ele compreendia como certo. Ele considerou tudo aquilo que ele considerava louvável, ele passou a considerar como lixo. E ele começou a viver a sua vida para glorificar a Deus e servir ao Senhor Jesus. Que mudança de vida linda, né? Que mudança de vida maravilhosa. Mas e se eu te contar que a partir do momento que ele, que ele passou a crer no nosso Senhor Jesus, ele passou a ser perseguido, passou a ser preso, ele enfrentou diversas lutas e ele teve um fim solitário e assim, ele foi desprezado. E aí muitos de nós podemos olhar, que trágico, eu não quero isso para mim. Não, eu quero uma vida um pouco mais bonita para mim. Eu quero morrer de uma forma um pouco mais honrosa. Quero morrer cercado dos meus amigos. Eu quero morrer confortável em um leito macio, em um colchão agradável. Mas eu acho extremamente interessante que quando Paulo estava para morrer,
no último registro que nós temos de Paulo, em 2 Timóteo, Paulo escreve a um discípulo amado, ao seu filho na fé. E ele conta todas as lutas que ele estava passando. Ele conta tudo aquilo que ele estava sofrendo. Ele escreve a Timóteo, em 2 Timóteo 4, no versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por sacrifício de libação, e o tempo de minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos a todos quantos amam a sua vinda. E aqui Paulo utiliza uma palavra muito interessante para descrever a sua morte, o seu martírio. A minha vida está sendo oferecida por sacrifício de libação. Isso chama muito a atenção. O que é esse sacrifício de libação? É interessante a gente voltar lá no Êxodo, lá na lei mosaica. Quando se fala sobre, quando é mencionado sobre os sacrifícios diários que seriam realizados. No capítulo 29 de Êxodo. Versículo 38. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás à tarde. Com um cordeiro, a décima parte de flor de farinha misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e, para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. Essa 4ª parte de um hin de vinho se calcula que seja aproximadamente 1 litro, 1 litro de vinho. Não sei quem aqui já, já, já presenciou uma boa carne sendo cozida e quando foi temperada com vinho, quando tá lá na panela, lá, aquela carne que ela foi marinada lá no vinho, lá, o cheiro agradável que sai daquilo. Um cheiro de uva extremamente agradável e o aroma tão saboroso que fica na carne depois de cozida, né? E esse hin de vinho ele seria derramado junto à oferenda, junto ao animal, ao cordeiro que estivesse sendo queimado. E aí eu gostaria de convidar os irmãos para imaginarem outro cenário. Um cenário de um sacrifício. Vamos pensar naquele sacrifício que Salomão ofereceu quando completou a construção do templo. Na passagem, lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, vai falar que foram... Vamos pegar a quantidade de animais que foram sacrificados ali. Versículo 5
E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. 22.000 bois sendo sacrificados e 120.000 ovelhas. É um sacrifício, assim, gigantesco. Eu imagino que seja uma fazenda considerável, assim, de boi e de ovelhas, que todos os seus animais foram sacrificados, foram mortos ali naquele sacrifício. E, assim, chegando no lugar do sacrifício, eu gostaria que os irmãos imaginassem o odor, o cheiro. É diferente de um cheiro de um churrasco, né? Porque no churrasco, as carnes, elas assam até determinado ponto. Ali não, ali estava sendo queimado. Estava sendo incinerado tudo. A carne, os ossos, o sangue. Não existe sobra ali. Tudo vira cinza e gases. Então, o cheiro não deve ser muito agradável. O cheiro de um animal sendo queimado. Mas, então eu gostaria que os irmãos imaginassem esse cenário de um sacrifício enorme como esse. E aí, é interessante que quando se estipula como seriam feitos os sacrifícios diários, ou seria oferecido junto com o animal, junto com a carne daquele cordeiro que seria queimado, 1 litro de vinho que seria derramado, e aquele líquido ele seria evaporado. E o cheiro agradável do vinho anunciaria a todos que o sacrifício teria sido terminado, teria terminado, que a oferta pela expiação dos pecados teria sido concluída. E quando nós nos ajuntamos aqui, a gente vê esses elementos. Um pão, que é trigo, água, sal e algum óleo, uma gordura para dar liga, e que a gente pega e coloca coloca na boca para comer. É saboroso, é agradável o sabor. A gente bebe o cálice, que é um suco de uva, mas que também é gostoso, é um suco integral de uva, que assim, para quem gosta de uva, é extremamente saboroso, é algo bom. São dois elementos que agradam o nosso paladar e que, enquanto nós participamos desse momento, comemos desse pão gostoso, bebemos desse cálice que também é saboroso, nós ouvimos e cantamos uma música alegre e, e bonita que fala sobre o sacrifício do nosso Senhor. E a gente olha para esse momento, é muito fácil a gente perceber a beleza dele. Mas existe uma coisa que os nossos olhos naturais, eles não são capazes de enxergar a beleza desse momento. Que é quando a gente olha para o que significa esse cálice, esse pão. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, disse:
tomai e comei isso. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Ao comermos deste pão que é saboroso, que é bonito, a gente está fazendo memória de um corpo que foi partido e foi sacrificado. Um cenário que aos nossos olhos não é bonito. Imaginem o cenário do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Um corpo estirado em uma cruz. Ele com seus braços perfurados, as suas pernas presas, em uma posição que ele mal podia respirar. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E esse cálice que tem um gosto saboroso de uva, ele, na realidade, ele representa o sangue derramado do nosso Senhor Jesus, que escorreu pela sua cabeça, porque ele tinha uma coroa de espinhos que perfuravam a sua, a sua face, escorria pelas suas costas, por ter sido chicoteado durante um longo período de tempo. Escorria pelas suas mãos, porque ele foi traspassado por aqueles cravos. Escorreu pela sua lateral, porque quando ele morreu, enviaram uma adaga, uma lança sobre a sua lateral, sobre o seu tronco. Que sacrifício feio, né? Que obra, assim, que cenário terrível de se imaginar. Mas eu gostaria de convidar os irmãos para enxergarem além do que os nossos olhos naturais conseguem ver desse cenário feio e sangrento e violento que é essa profundidade da obra de Cristo, que por causa do seu corpo partido, nós recebemos o perdão pelos nossos pecados. Por causa do seu corpo partido, nós podemos nos ajuntar hoje como salvos, como povo eleito, porque os nossos pecados, a nossa morte, aquilo que nós deveríamos sofrer, o Senhor Jesus sofreu no Calvário. E, por causa do seu sangue derramado, hoje nós fomos lavados. Hoje nós somos irmãos do nosso Senhor Jesus. Hoje nós somos filhos de Deus. E esses elementos, eles são realmente um memorial maravilhoso. Isso é uma simbologia linda. E existe uma beleza grandiosa na obra da cruz. Uma beleza grandiosa da manifestação do poder do nosso Senhor. Mas isso deve gerar em nós um profundo temor e uma profunda admiração por aquilo que ele fez por nós e aquilo que ele deseja continuar fazendo todos os dias.
Então, com isso em mente, irmãos, gostaria de convidá-los a partirmos o pão, a bebermos desse cálice e contemplarmos a obra do nosso Senhor Jesus, que foi traspassado, que foi sacrificado de uma forma violenta e terrível para nos salvar. E que essa obra ela opere em nós, nos fazendo cada dia mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. E se o nosso fim for como o de Paulo, como o de Estevão, como o de Pedro, como o dos diversos mártires que nós encontramos ao longo da história? Glória a Deus, porque o Senhor ele decidiu fazer através de nós a sua obra. Ele decidiu, o Senhor decidiu glorificar o seu nome através de nós. E a nossa vida, o Senhor ele nos utiliza como instrumentos para que através da nossa vida nós possamos, é, é, para que através da nossa vida ele possa fazer a sua obra. Então, o Senhor, ele não precisa disso. O Senhor não precisa de nós. Mas ele nos chama e gentilmente ele nos convida a sofrer pelo, pelo, pela, pelo evangelho dele, pela obra dele. É uma expressão de uma canção que eu acho muito bonita, que é uma canção que canta sobre a parábola do filho pródigo. E quando o filho foge, essa canção diz que é o filho cantando, né? Eu roubei do meu pai e no afã de ser livre, eu me perdi, eu me tornei escravo do meu querer. E aí, quando o filho retorna, ele canta nessa canção: eu voltei para o meu pai e servindo em sua casa, eu sou livre. E o Senhor, e é esse o convite do nosso Senhor, para nos tornarmos escravos, para sofrermos. Mas a partir daí nós somos chamados para vivermos e contemplarmos uma beleza que jamais vimos igual. E gostaria de convidar os irmãos a partirem o pão e, e beber do cálice e avisar a todos aqui presentes que esse momento ele não pertence a nós, ele não pertence a quem reúne nessa congregação, ele pertence a todos que já declararam e professaram ao nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, a todos aqui que já entregaram suas vidas ao nosso Senhor e já foram cobertos pelo manto de justiça do nosso Senhor Jesus, todos esses são chamados a partir o pão e beber o cálice e lembrar dessa obra maravilhosa. Enquanto partirmos o pão, podemos cantar